A gente tende a pensar nos nomes dos lugares como algo permanente, né? Como se sempre tivessem estado ali. Mas e se o nome de uma ilha super famosa, na verdade, guardasse a história de um povo? Uma história de muito, mas muito antes dos romanos. Pois é, hoje a gente vai desvendar a história por trás do nome Sicília. Então, a grande pergunta é: de onde, afinal, vem o nome Sicília? Olha, a resposta não é tão óbvia. Ela nos leva para uma verdadeira viagem no tempo, para uma era bem anterior aos romanos e até mesmo aos gregos que a gente tanto estuda na escola. Vamos começar a montar esse quebra-cabeça. E a primeira peça, olha que curioso, não é um lugar nem um mito, é um povo. E aqui que a história começa a ficar realmente interessante. O nome não veio da geografia da ilha nem de alguma lenda antiga. Veio de gente, de um grupo de pessoas que chegou lá e deixou uma marca tão, mas tão profunda que a ilha carrega o nome deles até hoje. E que povo é esse? Estamos falando dos sículos. É exatamente o nome deles que ecoa no nome da ilha. Mas tá, quem eram os sículos exatamente? Bom, de forma bem direta, os sículos eram um povo indo-europeu bem antigo. A história é essa. Eles chegaram, se estabeleceram por lá e a ilha acabou ficando conhecida por causa deles. Simples assim. O nome da terra veio direto do nome de seu povo. E quando a gente olha um pouco mais de perto, a gente vê as raízes deles. Para os romanos, eles eram os Siculi. Para os gregos, os Sikeloi. Era um povo de origem itálica, que fazia parte daquela enorme família de línguas indo-europeias, o que conecta eles a um monte de outras culturas antigas da Europa e da Ásia. Certo. Mas como e quando eles foram parar nessa ilha, né? A jornada dos sículos para a Sicília. Bom, esse é o grande ponto de virada da nossa história. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar a jornada. A história deles começa, na verdade, na Itália continental. E aí, lá pelo século XV a.C., gente, isso é mais de 3.000 anos atrás, eles fizeram a travessia para Sicília. E essa migração mudou o destino da ilha para sempre. Só que tem um detalhe muito importante nessa história. A ilha não estava vazia, só esperando por eles. Já tinha outros povos que chamavam aquele lugar de lar. Pois é, os sículos não chegaram numa terra deserta, não. Eles encontraram por lá os sicanos e os elínios. Isso já mostra pra gente uma Sicília antiga e super multicultural, um verdadeiro caldeirão de povos muito antes dela se tornar aquele centro famoso do Mediterrâneo que conhecemos. E o mais impressionante é que, mesmo chegando num lugar que já tinha gente e interagindo com culturas poderosíssimas como a grega, os sículos conseguiram manter um senso de identidade muito forte. E olha, nada captura melhor esse espírito do que essa frase de Hermócrates. Não somos nem dóricos, nem jônicos, mas sículos. Isso aqui é muito mais do que palavras. É uma verdadeira declaração de independência cultural. Era o jeito deles dizerem para o mundo, olha, nós temos a nossa própria identidade. Nós somos diferentes das grandes potências gregas da época. E então, no fim das contas, foi isso que aconteceu. Foi o nome desse povo, um povo orgulhoso e com uma identidade muito clara, que acabou prevalecendo. A ilha, que era o lar de vários povos, ficou conhecida no mundo todo pelo nome de um só, os Sículos, a Sicília. E isso tudo faz a gente pensar, né? A história da Sicília é só um exemplo. Quantas outras jornadas, quantos conflitos e declarações de identidade não estão aí, escondidos bem na nossa frente, nos nomes que a gente usa todo santo dia sem nem se dar conta. A história, no final, está em toda parte. É só saber onde olhar.